É, Então, gente, primeiramente eu gostaria de parabenizar todos vocês pelas apresentações mais uma vez. Em geral, foi bastante satisfatório ver o que vocês apresentaram, ainda mais levando em consideração algumas dificuldades que vocês tiveram, alguns grupos me contaram de antemão, a falta também de familiaridade também com a área do conhecimento que vocês estão adquirindo agora. E também porque acabou o primeiro semestre, né? A gente vai começar esse segundo semestre. E essa reunião, ela é mais uma reunião introdutória sobre o reposicionamento que a gente pretende dar, tanto em termos de modelo, dimensionamento, metodologia. E eu acho importante estar passando isso para vocês, porque como todos nós temos o livre-arbítrio, digamos assim, de contribuir de alguma forma, dar esse feedback é uma forma de munir vocês sobre o que vocês podem estar fazendo, contribuindo e aprimorando o nosso projeto. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente espera desse segundo semestre, em termos de metodologia, e o que vai variar em relação ao que a gente fez nesse primeiro semestre do ano. Só um momento. Então, a gente vai ter uma mudança de abordagem didática. Obviamente, isso não significa que a gente vai abandonar integralmente os elementos que compunham as nossas reuniões, mas a gente pretende dar uma nova abordagem, principalmente por quê? Porque a gente sabe que ainda que vocês estejam em processo de nivelamento, digamos assim, porque ainda que esse módulo tenha passado muito do conhecimento que é dado pode ser em alguma medida maior ou menor, melhor fixado, a gente pretende meio que trazer vocês para uma perspectiva mais prática. Então, eu coloquei aqui uma comparativa, vou até ativar o apontador, do primeiro semestre e o que a gente vai fazer no segundo semestre. Então, a gente tinha uma predominância mesmo de um modelo de palestra-aula. Isso vai, em alguma medida, acabar predominantemente. A gente vai ter um modelo mais focado em discussão e debate. Primeiro porque eu acredito que do ponto de vista da análise, isso gera maior aprendizado e porque do ponto de vista da abordagem, isso também gera maior engajamento. Então, a leitura de artigos, para além de estar gerando em vocês um aprendizado mais específico sobre um determinado tema, um aprendizado um pouco mais técnico, ele vai também dar tempo para vocês terem uma flexibilidade maior do seu aprendizado e também gerar pontos de análise que podem ser discutidos em nossas reuniões. Eu gostaria também de salientar que, a gente nunca fez isso. Eu acho que o mais próximo de algo parecido com o que a gente fez foi nessas duas últimas reuniões que a gente teve, que foram reuniões de apresentação em grupo. Então, realmente acho que pode ser um desafio para todos nós, principalmente levando em consideração o modelo que a gente está se comunicando, que é o Zoom. Eu acredito que, em alguma medida, isso vai precisar ser adaptado. A gente está pensando em como a gente adaptar isso para a nossa plataforma, até essa pandemia de poder fazer com que a gente possa flexibilizar as nossas atividades acadêmicas e possa se encontrar pessoalmente. Então, de alguma forma, esse segundo semestre ele vai ter essa predominância no modo de discussão de debate. A gente vai ter uma abordagem de conteúdo programático não obrigatório. O que significa isso? Bom, no primeiro semestre, a gente teve um conteúdo obrigatório, porque todos nós partimos do pressuposto de que, como o nosso grupo é heterogêneo, tanto do ponto de vista acadêmico e das formações em geral, a gente teria que nivelar todo mundo. Então, a gente considerou que precisaria criar um cronograma fixo. Nesse segundo semestre, a gente vai levar em consideração a demanda de todos vocês. Justamente também por isso que a gente fez aquele formulário. Lembrando que aquele formulário, ainda que ele tenha sido feito como uma formalidade, digamos assim, para conseguir entender as demandas, os resultados do que a gente tem feito até agora, não significa que vocês não possam
sei lá, se comunicar de outras formas com a gente, mandar um chat privado, reunir a galera, dentre outras coisas. Então, fiquem à vontade sempre que vocês acharem que, olha, tem uma ideia relevante ou eu tenho uma dúvida, qualquer outra coisa, se comunicar com a gente. Estou super disponível, assim como a staff também, eu acredito como muitos de vocês também estão. Então, a gente levou em consideração o formulário e a gente já tem algo em mente já para construir esse conteúdo didático não obrigatório. Eu vou estar discutindo isso com vocês aqui nessa reunião também. A gente também, portanto, em função do modelo de discussão e debate, a gente vai ter uma maior descentralização do debate. Porque como isso gera uma perspectiva de análise um pouco maior, justamente porque vocês têm um material mais denso em termos de conteúdo, eu acredito que isso vai gerar dúvidas muito diversas e a gente vai poder discutir isso de maneira mais descentralizada. Próximo slide. Então, isso aqui, na verdade, foi uma das partes dos resultados do que a gente fez com vocês, levando em consideração essa pergunta de qual foi os temas, né? O conteúdo que vocês tiveram maior dificuldade. A gente ficou um pouco em dúvida, porque ter dificuldade não significa que vocês necessariamente não entenderam o que a gente passou. Então, a gente leva em consideração que nesses resultados, que podem ser qualquer um dos dois, tanto tiveram dificuldade, mas entenderam o conteúdo abordado, quanto tiveram dificuldade e não entenderam. Justamente por isso, a gente considerou os dois temas que tiveram mais demandas em termos de dificuldade para serem discutidos aqui hoje, se vocês tiverem alguma dúvida. Por que a gente vai só dar uma pincelada sobre esses temas? Só um momento. Desculpem. Por que a gente vai dar só uma pincelada sobre esses temas? Porque a gente acredita que a aula em vídeo que a gente disponibilizou no YouTube, ela tá bem completa. E porque o Breno também, que foi quem deu esses dois conteúdos, ele tá sempre aberto a responder essas dúvidas de vocês. Mas, para além disso, muito do que foi dado em portas lógicas e circuitos genéticos, por exemplo, a gente vai abordar recorrentemente em nossos estudos. Afinal, esses dois temas, eles estão diretamente envolvidos com o coração da biologia sintética. Então, meio que é inescapável não falar deles, ao menos indiretamente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ao final da apresentação, vocês fiquem à vontade. O que a gente ficou feliz é que vocês não tiveram nenhuma dificuldade. Então, a gente assumiu também que vocês entenderam o primeiro módulo, que foi o módulo de nivelamento, falando sobre o dogma central da biologia molecular, que é replicação, tradução e transcrição. Isso realmente foi unânime, então a gente está bem feliz que a gente conseguiu explicar esse conteúdo de maneira eficiente, justamente porque, né, sem esse conteúdo é bem difícil a gente conseguir dar prosseguimento aos nossos estudos. Então, qual que é a outra faceta desse segundo semestre? A gente pretende pedir para vocês, lá a gente ainda não tem uma data fixa, mas vocês podem já fazer um brainstorm, ter os seus insights pessoais, de como que vocês poderiam utilizar a biologia sintética para resolver um problema de qualquer ordem social, econômica, etc., usando biologia sintética. Por que a gente vai pedir isso para vocês? Porque a gente acredita que, em alguma medida, existe uma parcela de nossos membros que vai querer utilizar esse conhecimento para a sua profissão, para a sua área técnica profissional. E é importante a gente sair um pouco dessa área teórica e adentrar um pouco mais como que seria o passo a passo de se construir um projeto que envolve a biologia sintética e como pensar sobre as maneiras, as abordagens que vocês podem estar utilizando para a resolução de problemas. Então, essa maneira é uma das formas mais, digamos assim, para o nosso modelo eficiente de se conseguir isso, a considerar o fato de a gente não estar tendo a possibilidade de fazer muitas coisas práticas, usar a infraestrutura da UFMG e etc. Então, fiquem à vontade para pensar em um projeto. Leve em consideração, porém, que o projeto que vocês estão pensando, que vocês vão pensar, ele não precisa ser o projeto da sua vida.
Primeiro porque você tem que considerar as limitações técnico-científicas que você tem, adequar a magnitude do projeto que você quer desenvolver em relação a essas limitações, para que realmente seja produtivo o modelo. Então, pense em projetos mais simples, mas que consigam ser exequíveis, por exemplo, dentro da própria UFMG, dentro de um período de tempo X e Y, e com os materiais que a infraestrutura de uma universidade poderia dispor, por exemplo. Então, sintam-se à vontade para falar. Eu acho que a construção de um projeto é bem interessante porque ela pode ser extremamente colaborativa. Então, caso vocês encontrem abordagens, problemas, etc., fiquem à vontade para discutirem isso no grupo. E eu acho que faz sentido a gente trabalhar com isso justamente porque eu acredito que alguns de vocês pretendem ingressar na biologia sintética de alguma forma mais acadêmica, seja numa pós-graduação ou alguma coisa do gênero. E ainda aqueles que não pretendem utilizar isso de forma mais acadêmica, estaria agregando de maneira mais geral o que se refere mesmo a uma formação, uma graduação e etc. Então, acho que é isso. Falando sobre divulgação científica, o nosso projeto ele tem por objetivo, ainda que ele não tenha sido desenvolvido adequadamente nesse primeiro semestre, justamente por essa questão da gente estar experimentando muito modelos, vendo como que está sendo a recepção de vocês em relação ao projeto, etc. A gente decidiu deixar isso de lado em primeira instância, mas a gente sempre idealizou a divulgação científica como um braço do clube, principalmente porque divulgação científica é uma coisa importante por si só e ela é algo que denota uma extrema necessidade dentro do contexto sociocultural do nosso país. A gente sabe que existem muitos grupos anticientificistas, a ciência, mais do que nunca, ela tem se tornado importante, então acho que é importante a gente divulgar isso para a sociedade civil e também para a sociedade acadêmica, uma vez que a biologia sintética é uma ciência nova, então, portanto, não é um conhecimento difundido justamente por ser algo novo. Então, o que a gente está falando, e eu até peço para a Yala e a Camila, se quiserem acrescentar alguma coisa, se quiserem me interromper, fiquem à vontade, ou qualquer outra pessoa, que a gente tem à disposição os meios de comunicação digitais, como a página do Aigen e também a página do Ideia Real agora. A gente acabou de firmar essa parceria com o Ideia Real, que é um laboratório aberto da UFMG, uma empresa, para estar utilizando o espaço deles para essa divulgação científica. A começar também pela divulgação do que a gente está fazendo aqui agora. Então, muito das nossas reuniões, elas vão passar por um periódico mesmo, resumido, falando sobre o que a gente está fazendo, divulgando esse conteúdo nas páginas. E a gente também tem a infraestrutura cedida da empresa Bio... Qual que é o nome da empresa, Yala? Eu esqueci aqui agora. Biohard? Não é Biohard, não. Não, é a empresa pública da Camila. Qual que é o nome? Esqueci também. Gente, eu esqueci o nome. Deu um branco é quarentena. É quarentena. Enfim, a gente tem uma parceria com uma Maesa e Geimer, que ela nos cedeu. A gente já tinha feito esse comentário anteriormente, mas eu acredito que quando tudo tiver se acalmado, as coisas voltam para o eixo, a gente pode voltar a conversar com ela sobre utilizar o espaço dela, tanto para ensinar os alunos que vão até o local sobre biologia sintética e até eles têm parcerias com universidades do ensino médio público, né, para levar esse conhecimento até eles. Então, se a gente quiser fazer essa divulgação científica dessa forma, a gente também está tendo essa opção. Valeu. Então, a divulgação científica é um braço importante também desse projeto. É da FUNED. Isso, o laboratório da FUNED, exatamente. E então, a divulgação científica é um braço importante do nosso projeto, que vai ser melhor trabalhado agora.
E sim, quem quiser contribuir com algum tipo de conteúdo, uma experiência pessoal de vocês em relação ao projeto, vocês podem fazer um resumo em textos, por enquanto, e a gente vai divulgar nas nossas páginas e realmente mobilizar mais esses canais de comunicação. Então, falando um pouco sobre a estrutura organizacional do clube e como que isso está relacionado com o AIGEN, o FMG, a staff e etc. Por que a gente vai tocar nesse assunto? Primeiro, a gente teve uns probleminhas de compreensão de uma galera muito pequena. Eu acho que foi até uma menina que terminou saindo do clube recentemente por motivos pessoais. E ela tinha colocado que ela fazia parte do AIGEN, o FMG. E a gente assumiu que foi uma confusão mesmo de compreensão do projeto, do clube em relação ao AIGEN, etc. Então eu acho muito importante deixar discriminado, deixar claro qual que é a relação desses três núcleos, como que eles se relacionam, como que vocês se relacionam com eles também. Então, aqui a gente tem o Clube Biocim, a gente tem a staff, a equipe, que faz parte da equipe organizadora, e a gente tem o AIGEN. O Clube Biocim é um projeto de extensão que vai ser oficializado agora esse semestre, a gente já iniciou os trâmites legais para isso, que por sua vez, ele vai estar atrelado ao Ideia Real, que é o laboratório aberto da UFMG. Então, a gente vai ser um projeto de extensão atrelado ao laboratório aberto do ICB, que fica no ICB, que é o Ideia Real. Por sua vez, a equipe, a staff, ela essencialmente é composta por membros do clube. Então, eu vou até explicar um pouco mais disso quando a gente falar sobre estatutos, porque eu acho importante. E o AIGEN, por sua vez, é o grupo que compõe a equipe que vai participar da competição. Então, vocês que estão no Clube de Biologia Sintética, aqueles que tiverem interesse podem estar se candidatando ao AIGEN, o FMG. Eu acho isso extremamente importante para a formação e para o engajamento na compreensão desta ciência. O AIGEN ele tem uma importância enorme, que vai ser discutida mais para frente aqui também, nessa reunião, através do slide. Então, a gente pensa no Clube de Biologia Sintética como uma forma de recrutar membros interessados em participar ou em querer desenvolver um projeto para a competição. Então, a gente pensa no Clube de Biologia Sintética, dentre muitos outros objetivos, tendo esse como um deles. Talvez não necessariamente o principal, mas que tem uma grande importância, obviamente. Travou aqui? Ah, tá. Então, sobre o estatuto, a gente é um projeto. Como todo projeto, a gente está definindo algumas regras para que não haja nenhum tipo de conflito sobre responsabilidades, atribuições, funções, etc. Então, a gente está pensando isso de uma forma mais específica. E por que a gente está falando sobre isso? Porque a staff, a gente pensa na staff como um elemento de composição do clube que não seja fixo. Ou seja, a gente sabe, obviamente, que a gente pensa nesse projeto como um projeto de longo prazo, que seja extremamente duradouro, mesmo que nenhum de nós, por exemplo, estejamos mais aqui. Então, novos membros vão surgir, novas pessoas vão tocar o projeto. Então, a gente pensa na staff como um núcleo, um elemento de rotatividade. E que não necessariamente tenha essa composição atual que ela tem hoje. Justamente porque o projeto está se desenvolvendo. O projeto de hoje não necessariamente vai ser o mesmo projeto de amanhã. Então, isso demanda mudanças estruturais, etc. Então, a gente pensa que a staff ela vai adquirir um escopo um pouco maior, a gente pensa em criar alguns cargos mais técnicos, envolvendo elaboração de conteúdo ou envolvendo, por exemplo, divulgação científica, tendo um núcleo só de divulgação científica. Então, isso está aberto para vocês. Caso vocês... eu ainda entendo que muitos de vocês talvez não saibam como que
quais atribuições dentro da staff alguns de vocês poderiam assumir, mas é porque essas atribuições elas estão sendo construídas. Então, a gente pensa em divulgar isso para vocês o mais rápido possível e, assim, de acordo com a criação desse estatuto, e espero que muitos de vocês tenham esse protagonismo de querer também assumir partes de funções, atribuições e responsabilidades dentro do clube, em alguma medida, em alguma época do seu tempo mesmo. Então, o estatuto ele vai para além também da staff. Ele também tem algumas funções de determinar como que vai ser estabelecido algumas parcerias institucionais. Por exemplo, a gente acabou de falar da FUNED. A FUNED é um exemplo de como que o envolvimento do nosso projeto se dá para fora da universidade, com outros tipos de empresas, instituições sendo envolvidas. É importante considerar como essas parcerias vão se dar, justamente porque pode ocorrer conflitos de interesse ou porque essas atribuições elas podem ser desproporcionais no que diz a respeito ao custo-benefício das partes envolvidas. Então, tem muito das coisas relacionadas à questão de noções contratuais e etc., e a gente está criando isso. Então, assim, eu acho bom falar de maneira mais geral sobre o estatuto, porque posteriormente eles vão ser divulgados, e eu acho importante também porque passa o compromisso que a gente tem com o projeto em relação ao que a gente quer que ele seja. Então, não é só um hobby, a gente pensa realmente em estar assumindo isso de maneira mais incisiva dentro da instituição e também fora dela. Falando um pouco e tomando também esse tema em função do que foi pedido em muitas das respostas do formulário, o que é o Aigen, né? Isso, algumas pessoas falaram, mas o que é o Aigen? Dê um aprofundamento maior sobre o que é ele, e eu acho importante falar mais especificamente sobre como se dá a participação nesse campeonato, porque esse campeonato ele tem uma importância histórica no desenvolvimento da biologia sintética. Até hoje ele é muito importante. Grande parte das pesquisas em biologia sintética ou dos projetos desenvolvidos dessa ciência vem do Aigen. Isso está mudando. Eu acho que muito provavelmente nessa década a grande maioria dos projetos vão vir de outros grupos de pesquisas em gerais, em universidades, mas ainda assim isso mostra que o Aigen ele está sendo bem sucedido na sua proposta de realmente desenvolver esta ciência. Primeiramente, uma das perguntas que, quando a gente vai falar sobre o que é uma competição dessas, é que, primeiro, ela surgiu em 2004 no MIT, e foi proposta através de uma disciplina mesmo, que alguns professores envolvidos estavam dando sobre engenharia genética de máquinas mesmo, máquinas biológicas. E o que foi estabelecido é que algumas equipes, na época, na primeira edição, foram 5 equipes, competiriam fazendo um projeto para cada uma dessas equipes, e aí eles iriam competir. Posteriormente, esse modelo ele foi oficializado e foi ganhando mais adeptos, tanto que em 2017, se eu não me engano, foram 300 equipes de 42 países do mundo participando da competição. Hoje isso, obviamente, deve ser bem maior, mas esse é o último dado que eu me lembro. Então, em 2017 foram 300 equipes de 42 países do mundo, mostrando a importância dessa competição em termos globais mesmo. Não é uma coisa regional. Ela realmente abarca o impacto em todo o mundo. Então, como que você poderia, por exemplo, quero participar da competição? Como que faz? O que eu tenho que fazer? Então, primeiro você tem que arranjar uma equipe. E essa equipe, obviamente, ela pode ser composta por alunos de graduação, pós-graduação e até mesmo pessoas do ensino médio, seguindo alguns critérios, que eu vou falar posteriormente também. Primeiro, normalmente quando a gente vai pensar para uma equipe, em equipe para o Aigen,
ela é uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, justamente porque a ciência ela tem essa característica e porque os projetos eles podem envolver diversas áreas. Então, você pode ter engenheiro químico, engenheiro mecânico, sei lá, a depender do projeto que você está desenvolvendo, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, pessoas da área de design, pessoas da área, tem, segundo o próprio histórico da competição, pessoas do direito que participaram da competição, pessoas até mesmo da área das artes plásticas, etc. Então, assim, a depender do projeto que você está construindo, demanda que esses profissionais, essas pessoas que estão se formando nessas respectivas áreas ingressem também nesse projeto. Então, primeira coisa em formar uma equipe. Segunda coisa é levar em consideração o material que você vai utilizar para essa competição. Então, normalmente, o material que é utilizado é um material comum a todas as equipes, com exceção, obviamente, dos testes de bancada, que vocês podem ou não fazer, a depender de como o projeto seu está sendo desenhado, que vai variar de acordo com a necessidade experimental que vocês tiverem para obter os seus resultados. Mas, em geral, todas as equipes, elas têm à sua disposição um banco de DNA, um banco genético, com vários vetores e peças biológicas, aqueles biobricks, as peças biológicas que a gente também passou para vocês em uma reunião. E todas essas peças, elas são as mesmas para todos aliás, todo o banco de DNA do IGEN, que o IGEN disponibiliza, eles são o mesmo branco para todas as equipes. Então, vocês podem utilizar essas peças biológicas para fazer os seus diversos circuitos. Para além disso, a gente tem modalidades de equipes. E isso se dá justamente por conta dessa diversidade heterogênea que a ciência tem. Então, justamente por conta disso, eles tendem a nivelar essas equipes para que elas não, por exemplo, elas tenham uma competitividade justa entre elas. Então, a gente tem a primeira modalidade, que é a modalidade colegiado, ou collegiate, que consiste principalmente em estudantes graduandos de graduação e de pós-graduação e de ensino médio na equipe. Não necessariamente obrigando a ter os três, mas ao menos alguns desses três tipos de universitários ou estudantes. E depois a gente tem a modalidade high school, que são equipes que consistem basicamente apenas por estudantes do ensino médio. E por eles serem apenas estudantes do ensino médio competindo, eles tendem a competir apenas com outros times high school. Então, justamente por conta dessa questão de nivelamento na hora da competitividade. E a gente tem o último módulo, que é o Community Lab. São equipes que consistem em membros da sociedade civil em geral, mesmo de qualquer lugar, que não necessariamente são cientistas, que não necessariamente, melhor dizendo, que não necessariamente são profissionais da área de ciências biológicas ou têm uma formação nessa área, mas que são aspirantes. Então, eles podem, tipo, o seu pai ou sua mãe, sei lá, eles podem simplesmente pensar, quero participar dessa competição, então, bora lá. Tem, obviamente, critérios que essas equipes formadas precisam cumprir. Dentre esses critérios, elas terem um laboratório certificado por algum órgão competente que seja reconhecido pelo Estado, pelas instituições competentes, e também que todos os integrantes desse grupo, eles tenham ao menos algum curso na área de biossegurança, porque se você está mexendo com material biológico, obviamente, existe um risco inerente a isso, em alguma medida. Então, eles precisam ter esse tipo de conhecimento. Então, esses são os 3 tipos de modalidades. E agora vem a parte mais difícil, né? Considerando a situação econômica e social que a gente está vivendo aqui no Brasil, que é o pagamento da taxa de inscrição. Não se desesperem, obviamente,
porque pode parecer, nossa, tipo, irreal isso aqui, mas eu vou explicar para frente como que se paga isso aqui. Primeiro, cada equipe paga uma taxa. Então, a gente tem a taxa de equipe e a gente tem a taxa individual. A taxa da equipe é uma taxa para todo mundo, que compõe a equipe, obviamente. E a taxa individual é a taxa de cada um dos integrantes. Eu acho isso muito bizarro, particularmente falando. Eu acho que se você está dentro da equipe, não faz sentido você pagar por a taxa individual. Afinal, você está dentro da equipe, então você já está pagando de uma forma indireta a sua inscrição. Mas, por uma questão bizarra, eles pedem essas duas formas de taxa de pagamento. Então, considerando a edição desse ano, que é uma edição... Eu não sei se isso aqui se manteve, porque esse dado aqui eu peguei no site oficial. Eles alteraram, se não me engano, tá metade do valor. E por só conta tem da a pandemia, inscrição, né? Da equipe. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que esse ano é a metade do valor, sendo só a inscrição da equipe. Por conta da Mas a pandemia. inscrição individual é apenas dos membros que estão indo, não é tipo toda a equipe tá. que tá. Eu vou discriminar Por isso. exemplo, se for 3 pessoas que estão indo para lá representar a equipe como um todo, vai ser o pagamento de 3 pessoas. É importante falar sobre isso que a Yala estava falando. Por quê? Porque nem todos os componentes da equipe necessariamente vão viajar para Boston para representar o trabalho deles, o projeto, etc. Então, de fato, apenas essas pessoas que forem para Boston para fazer a apresentação dos projetos é que pagaria a taxa individual. Aí ela estava respondendo a minha dúvida, que era justamente essa, que se esses dados aqui estavam atualizados ou não, porque a pandemia inviabilizou essa competição a nível presencial, digamos assim. Então, esse ano vai ter, mas esse ano vai ser por videoconferência, EAD, etc., e assumindo que esse é o valor normalmente cobrado, considerando que se o ano de 2020 fosse um ano regular para a competição, o valor seria $5.500, convertendo para a cotação de 14 agora, isso daria R$29.000, 214 reais e 35 centavos. A inscrição tardia é mais cara. Então, ela iria para este valor aqui, também considerando a cotação de 14/7. Para além disso, as pessoas que vão representar os times, para além do pagamento individual, elas teriam que arcar também com a inscrição e o custo da viagem, da estadia, etc. Como que, então, sendo um pouco mais agora técnico, como que a gente consegue esse dinheiro? Afinal de contas, é muito dinheiro. Então, a gente tem métodos de financiamento, que são métodos muito eficientes. A Yala, a Camila e eu, a gente participou de alguns desses métodos. A gente foi bastante sucedido em alguns deles, que a gente vai falar um pouco. Primeiro, o principal método aqui, pensando, por exemplo, que os grupos do Aigen normalmente são grupos de universidade, etc., são os editais. Tem muitos editais de pesquisa que são voltados para a modalidade competitiva. Não necessariamente isso significa que editais não voltados para a modalidade competitiva não possam ser aplicados. Afinal de contas, um projeto que você desenvolve pode ser aplicado em mais de um edital, com objetivos diferentes, mas que têm finalidades comuns. Então, por exemplo, eu vou falar de uma experiência nossa pessoal. A gente concorreu a um edital chamado Santos Dumont, que era um edital da FAPEMIG. FAPEMIG? Eu não sei, a licença se foi FAPEMIG ou se era... Não era FAPEMIG. Era... E ela dá uma luz aí que eu esqueci. Nem eu sei. É Santos Dumont, pronto. O edital é Santos Dumont. Gente, mas como que eu posso ter esquecido disso? Enfim. Um edital de uma instituição muito importante, que é tão importante que não é porque, me desculpem ter esquecido, mas é uma instituição muito importante porque ela é responsável pelo financiamento de grande parte das pesquisas em todo o território brasileiro.
Então, sim, ela é extremamente importante, tem uma relevância nas pesquisas em geral. Então, a gente conseguiu esse edital num valor de 80 mil, que na época era um valor ótimo, porque a gente estava considerando a cotação do dólar ano passado, mais ou menos no final do ano passado, de R$ 4,04, alguma coisa assim. Então, a gente fez uma planilha e os nossos cálculos foram... aliás, ia sobrar até um pouco de dinheiro, se eu não me engano, a considerar as necessidades para desenvolver a pesquisa. Mas agora, com a cotação nesse valor, a gente teria que meio que desenvolver outras formas de financiamento. Então, um edital, como eu disse para vocês, contando um pouco da nossa experiência pessoal, ele é uma ótima forma de financiamento. É uma forma bastante, digamos assim, compensadora, né, para você meio que tipo sanar essa quantidade enorme que é essa inscrição para participar do evento. Para além disso, tem que eu considero a segunda forma mais importante de financiamento, que é a elaboração de eventos. Esses eventos podem ser cursos, podem ser festas, etc., de qualquer coisa que você vai conseguir arrecadar fundos. A gente fez também uma elaboração de eventos que foi muito bem sucedida. A gente fez esse ano, em janeiro, agora, fevereiro, que foi a 5ª edição do curso de verão de Engenharia de Máquinas Biológicas. Então, foi um curso de 5 dias, que era integral, ele era de manhã até o final da tarde, e foi uma experiência muito boa, tanto para a grande maioria dos participantes, dos envolvidos, quanto para a equipe organizadora, e gerou uma quantidade de renda muito significativa. Eu não tenho exatamente aqui comigo a planilha, mas foi algo, acho que em torno de 6, ou algo de 6 a 10 mil, alguma coisa assim, não tenho exatamente o valor, que foi colocado no depósito mesmo de dinheiro do Aigen UFMG, que é mediado pelo Ideia Real, pela Lisa Filicori e a equipe dela. A outra forma de financiamento, que eu também acho muito eficiente, é o crowdfunding, que é o financiamento coletivo para um determinado projeto. Muitos grupos do Aigen fazem isso. Acho que tem experiências de grupos brasileiros também que utilizaram essas formas de financiamento. E costuma ser uma forma de financiamento muito bem sucedida e em algumas medidas mais do que em relação a outras. Isso varia muito do apelo que o seu projeto tem para algum impacto social. Então, normalmente, pesquisas que têm apelo coletivo, maior apelo coletivo, tendem a ter um resultado melhor. E a gente tem patrocínios. Patrocínios em gerais de empresas que têm interesse, por exemplo, na pesquisa que você está desenvolvendo, ou querem estar utilizando o patrocínio como uma forma de fazer um marketing da empresa deles, estar associados a desenvolvimento científico, dentre outras coisas. Eu acho, particularmente, essa forma bastante interessante, porque, de acordo com uma matéria que eu estava lendo hoje para fazer esse slide, um pesquisador americano estava falando que uma das grandes vantagens que eles têm em relação aos outros países na hora de considerar, por exemplo, as formas de financiamento das equipes e tudo mais para participar da competição, é que existe uma cultura de empresas de biotecnologia ou de tecnologia que também estão associadas à área da saúde em querer patrocinar esses tipos de projeto. Então, é uma cultura que aqui no Brasil ela precisa ser fomentada, porque não se trata apenas do desenvolvimento da pesquisa, da ciência em si como um valor, mas também porque é justamente esse tipo de investimento que pode gerar retornos através de um produto de alto impacto, de alta performance, que está relacionado, por exemplo, aos interesses econômicos, aos interesses, às vezes também sociais, dessas empresas para com seu público-alvo. Então, aqui em BH, a gente tem uma peculiaridade, digamos assim,
muito maior quando comparado ao resto do país e até mesmo a América Latina. Por quê? Porque o Google é a única sede na América Latina que nós temos, né, na América Latina, é aqui em Belo Horizonte. Então, a gente tem uma oportunidade de estar com uma empresa desse porte que trabalha em diversos tipos de projetos, e eles têm um setor dentro o Google tem um setor que é especializado apenas em pesquisas de tecnologia na área da saúde, que envolvem, então, biotecnologia. Eu não sei qual que são as políticas deles aqui em relação ao Brasil, em relação a Belo Horizonte especificamente, mas eu sei que, por a gente ter o que eles chamam de São Pedro Valley, que é um polo tecnológico aqui em Belo Horizonte, que tem muitas startups, e, se eu não me engano, é um dos lugares do Brasil que tem mais quantidade de startups. A Google, ela financia profissionais da UFMG na área de tecnologia, para participarem dessas parcerias que elas têm firmadas com essas startups. Então, isso mostra o engajamento dessa empresa no que diz respeito a essas questões que envolvem tecnologia, justamente por ela ter, por sua vez, trabalhos na área de biotecnologia, é uma forma também de estar buscando comunicação com elas e opções de financiamento. Então, para além das pesquisas, do desenvolvimento de projetos, das estratégias de arrecadação de financiamento, a gente tem também funções administrativas e funções que também a gente chama de funções de relações humanas, que realizar, quando a gente vai falar de um projeto, a gente tem que realizar qual que é o impacto desse projeto, né? Então, realizar uma pesquisa de mercado, realizar uma análise do quão aplicável é a sua tecnologia, ou seja, até que ponto você conseguiria escalonar um produto ou uma tecnologia para uma empresa ou para o mercado, né? E qual que seriam os custos disso? Qual que seria a viabilidade? Então, construir esse modelo também é levado em consideração na competição, principalmente numa das modalidades de premiação que eu vou falar mais para frente, que é a modalidade mais importante da competição. Então, divulgar o projeto na comunidade, isso também é muito importante, tanto para a questão do financiamento, quanto para a questão da divulgação científica, e abordar aspectos da segurança e das implicações ambientais do projeto. Eu até estenderia isso aqui, e não só implicações ambientais, mas eu acho que implicações sociais como um todo. A gente sabe que o meio ambiente também está atrelado a isso, que é essa questão de sociedade, mas não necessariamente apenas a isso. Aqui é um breve histórico das equipes brasileiras no AIGEN. Então, desde 2009 que o Brasil participa, que o Brasil envia times para a competição. Particularmente aqui na UFMG, o último ano que a gente competiu foi no ano de 2015, mas nós tivemos uma ótima performance. A gente conseguiu ganhar o grande prêmio numa modalidade, eu não lembro qual foi a modalidade, e Camila, se vocês souberem, me dê uma luz. Engajamento público. Engajamento público, ótimo. E a gente ganhou o que a gente chama de grande prêmio, que é o prêmio mais cobiçado e que se subdivide em diversas modalidades. Essa foi uma das modalidades em que o Brasil, que é o UFMG especificamente, ganhou. Mas outros times, principalmente o time da USP, do Amazonas, da UFSCar, tem também uma tradição de participar dessa competição, tendo a UFMG um destaque por ela ser, se eu não me engano, o primeiro ou a segunda equipe brasileira a concorrer a essa competição pela primeira vez. Um dos projetos, em geral, que foram desenvolvidos por equipes brasileiras foram projetos de biorremediação de rios contaminados com mercúrio, produção de um repelente biotecnológico e produção de biodiesel. Eu acho interessante também, particularmente, esse último projeto, principalmente porque o Brasil ele é um dos líderes em produção de biodiesel, e é importante pensar em formas alternativas e menos prejudiciais de energias. Então é isso.
A gente também tem um quadro de medalhas das 16 equipes que participaram da competição. 14 receberam medalhas por cumprir todos os requisitos. É importante salientar isso, porque eu tinha falado anteriormente também que quando a gente vai considerar um projeto, seja ele qual for, a gente tem que pensar até que ponto esse projeto ele consegue ser concluído em termos de tempo, viabilidade, etc. Porque muitas das equipes, elas não necessariamente vão conseguir cumprir todos os requisitos do projeto deles, dos projetos que eles estão concebendo. E isso tem impactos na premiação que eles vão receber, que eu vou falar um pouco mais para vocês. Então, é importante cumprir os requisitos para ganhar os prêmios. Como colaborações, eles tiveram divulgação de trabalho, melhoria de um projeto anterior. Então, muitos projetos do AIGEN, não necessariamente você precisa começar ele do zero, você pode idealizar ele através de um projeto que já existe e que não tinha sido concluído e que você quer expandir ele, você quer dar mais aprimoramento. Então, não necessariamente você precisa começar um trabalho do zero. Aspectos sociais do projeto também são importantes e o empreendedorismo. Aqui a gente tem, então, o quadro de medalhas. O Brasil, então, tiveram 5 equipes que ganharam medalhas de ouro, 6 equipes que ganharam medalhas de prata e 3 equipes que ganharam medalhas de bronze. Essas classificações, elas, por sua vez, se baseiam na diferença do cumprimento dos requisitos. Então, eu não lembro exatamente, eu devia ter pesquisado isso, enfim. Eu não lembro exatamente quais são esses requisitos, mas eu lembro, por exemplo, que o bronze, você não conseguiu fazer, você não fez, por exemplo, acho que experimento de bancada, alguma coisa do gênero. O prata, eu não lembro o que é, mas o ouro é quando você fez experimentos de bancada, experimentos que envolvendo bioinformática, por exemplo, como modelagem computacional, e concluiu teve uma conclusão através dos resultados do seu projeto, ou seja, vocês conseguiram objetivar aquilo que o seu projeto queria alcançar. Para além dessas medalhas, a gente tem, igual eu falei para vocês, os grandes prêmios, que são prêmios que se destacam na competição, considerando o impacto social ou o impacto em alguma área mais específica, econômica, etc., e eles são concebidos por um júri. Eles analisam os projetos, eles veem como que esses projetos foram construídos e analisam os resultados e os impactos posteriores que esses resultados e esses projetos como um todo vai ter. Então, aqui eu coloquei até entre parênteses, justamente porque foi aquilo que eu estava falando com vocês, um pesquisador americano falando sobre a importância do AIGEN, ele falou que os times vencedores vêm de universidades com tradição empreendedora, que já possuem grupos de biologia sintéticas bem estabelecidos. Então, isso aqui cai exatamente no que a gente está fazendo, criar uma tradição dentro de uma ciência precisa de difusão desse conhecimento. Então, grupos de biologia sintética, os clubes de biologia sintética, são importantes para isso. O que a gente está fazendo é importante para que a gente possa, por exemplo, ingressar de maneira mais aprofundada, mais técnica, mais científica, né, na biologia sintética e ser mais competitivo em relação aos outros países, as outras equipes. E o que é interessante é que muitos mentores de diversos grupos falaram que as experiências que eles tiveram, os grupos tiveram em geral na competição, foram muito boas. A gente tem uma ótima competitividade de maneira geral, a gente não deve nada aos outros grupos dos outros países. A nossa maior dificuldade, segundo os relatos que eu li, está relacionado com o financiamento. Então, de fato, o real ele é um complicador, a nossa economia, de maneira geral, é um complicador, e a gente termina se dedicando muito, muito tempo para buscar maneiras de financiamento para viabilizar a participação da competição. Mas no que diz respeito aos aspectos técnicos científicos, nós não devemos absolutamente nada. Então, isso mostra a força da nossa ciência. Eu acho que isso mostra como que a nossa ciência, ainda que ela tenha pouco investimento por parte dos projetos de governo, ela consegue ser uma ciência competitiva. E gera a pergunta, né? Imagina
como nós seríamos se nós tivéssemos investimento. É uma crítica mesmo. E é isso, gente. Olha, de maneira geral, eu gastei mais tempo falando do Agen justamente porque a gente quer desenvolver esse objetivo com os interessados do nosso clube. A gente acredita que tenham pessoas interessadas em participar da competição, não só pela competição, pela experiência de você, sei lá, conhecer um outro país e de conhecer pessoas, conhecer redes de contato. A Yala até me contou que, em termos de redes de contato, uma equipe conseguiu até publicar um artigo, não sei se foi na Nature, na Science, alguma coisa assim, porque... Foi na Cell. Foi na Cell. Então, explica um pouco isso para ele, Yala, porque eu não lembro de como foi isso. Yala? Bom, minha mãe tá falando aqui, então se vocês ouvirem ela no fundo, ok. As equipes, assim, por mais que seja uma coisa difícil, complicada, essa competição abre novos mundos, abre uma network incrível. Então, o pessoal, se não me engano, foi da Unesp, eles foram convidados pela Decel para falar sobre os projetos dele. Então, respectivamente, alguém da Decel entrou em contato deles pelo e-mail deles e solicitaram, por favor, queremos seus dados, queremos um artigo. E a Decel, se não me engano, é uma das maiores revistas científicas, não perdendo, obviamente, para Nature e para Science, mas ela está num ranking ótimo. Então, os meninos foram e escreveram para elas e publicaram um artigo. Mais do que isso, todos assim que eu já tenho conhecimento que passaram ou estão encaminhados com o projeto do Agen, possuem um network incrível. Eu conheço gente que está em todos os cantos do mundo, que conseguiram ou emprego ótimo ou emprego dos sonhos por causa de terem participado da competição, porque não é uma competição em si, só fazer um projeto. Você tem que desenvolver uma estrutura organizacional, você tem que correr atrás de financiamento, de administrativo. É um projeto complexo. O Paulo não falou, mas existem milhares de requisitos a serem cumpridos e entregues em tempos determinados pelo próprio Agen. Então, você tem que cumprir algumas coisas. Então, se você não sabe, você se vira e tenta fazer de alguma forma. Tipo isso, E é ótimo você desenvolver o senso crítico, né? De pensar, desenvolver um projeto e tal. Eu acho que isso é o básico. Uma coisa que o Paulo não falou é que eu acho que, assim, saiu esses dias, e principalmente quem está inteirado, mas junto com a comunidade dos meninos lá que estão participando constantemente no Agen, o Guilherme, eu não sei se vocês conhecem ele, o Guilherme é um dos embaixadores do Agen, ele é brasileiro, ele participou em, não sei, 2010, 2000 e alguma coisa. Ele escreveu um texto falando sobre o Brasil, sobre o financiamento do Brasil, não sei o quê, e ele conseguiu uma posição como Agen. Então, ele se tornou o embaixador do Agen aqui no Brasil e, posteriormente, ele virou líder dos embaixadores, então ele manda nos embaixadores de todo mundo. E aí, ele sempre adora uma fofoca, ele manda para todo mundo. Então, assim, justamente pela entrada do Trump, a economia norte-americana, ano que vem, o Agen não vai ser mais nos Estados Unidos, vai ser na França, e isso eles estão supondo que os valores da competição devem abaixar, visto que a França é um hub de biotecnologia, e visto que o valor da competição era basicamente para cobrir os gastos do local em si, de alugar o espaço onde aconteceria o evento. Então, a gente supõe que ano que vem vai ser mais barato. E eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Não, acho que em geral é isso. E assim, é importante notar que no que você estava falando, Yala, que a equipe que publicou na Cell, ela não aplicou, tipo, o trabalho delas para tentar conseguir publicar lá. Eles ganharam literalmente esse espaço por causa dos editores da revista que precisavam de alguém da área da biologia sintética para publicarem lá. Então, assim, é fantástico essa capacidade de networking que
você constrói ao participar da competição. E, em geral, é isso. Eu acho que é importante falar sobre a competição mais detalhadamente, porque nós estamos pensando em ir, tipo, então, aos interessados, é uma forma de tentar já, sei lá, sabe, se engajar mais nos estudos, procurar mais conhecimento da área. E é isso, né, pessoal. E mais do que isso, para além só do Aigen, da competição, eu acho que o projeto, ele não está submetido ao Aigen. O projeto que nós construímos, ele está para além disso. O objetivo do nosso projeto não é só recrutar pessoas do Aigen, como foi dito inicialmente. Então, nós temos ainda o núcleo de divulgação científica. Sintam-se à vontade se vocês quiserem participar. Nós ainda vamos desenvolver melhor esse núcleo. Nós começamos agora. A gente estava até conversando com o João antes de começar a reunião, que a gente já construiu um blog, uma página. A gente também tem a página do Facebook, do Instagram, que a gente também vai começar a mobilizar. Então, fiquem à vontade para participar. Para além disso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida de metodologia que a gente vai adotar daqui para frente. Eu queria também, antes de vocês comentarem qualquer coisa, dizer que uma das sugestões que eu achei extremamente válidas, eu não sei quem mandou, mas eu vou falar o que foi, era que a gente tivesse um conteúdo explicando sobre a matemática por trás dessa biologia de sistemas, né? Então, assim, qual que é a noção matemática que você utiliza para considerar a maneira como você vai construir um circuito? Como que você vai modular o sistema celular? Então, isso é extremamente importante. Foi algo que a gente não deu no primeiro semestre, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que nenhum de nós tem esse conhecimento mais matemático sobre a biologia de sistemas, dentro da biologia sintética. Então, a gente vai procurar algum professor, alguma pessoa que tenha familiaridade com isso, e a gente vai pedir para ele ministrar esse conteúdo para a gente, porque, de fato, é muito importante. E é uma coisa que o Breno sempre salientou. A nossa tradição com a biologia sintética aqui no Brasil, ela é uma tradição muito mais voltada para um insight voltado para a biologia. E fora do Brasil, essa tradição é diferente. Ela é mais voltada para uma noção da engenharia. Então, eu acho que é importante, sim, a gente equilibrar, digamos, essas deficiências que a gente tem com a noção matemática da biologia de sistemas, porque isso vai ser essencial para a gente ter eficiência nos resultados dos projetos ou do que quer que vocês vão fazer com esse conhecimento ao longo da vida. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem dar mais alguma sugestão sobre tudo que foi falado aqui ou outra coisa relacionada ou não, fiquem à vontade. Então, eu acho que é isso. Nós vamos. E Alan, eu não sei como a gente vai passar para eles o cronograma, porque a gente precisa ter um direcionamento sobre o que a gente vai fazer, mas a gente pode conversar com isso depois e dar um feedback para todo mundo. Tem algumas coisas no chat, eu não sei o que é. Beleza, ok. E eu acho que é isso, pessoal. Eu sei que a reunião de hoje foi mais curta. E eu queria também dizer outra coisa importante. Eu pedi para vocês tirarem dúvidas, caso vocês tivessem dúvidas, com o conteúdo que o Breno ministrou. Ele já tinha dado esse feedback na aula dele antes, sobre a abertura que vocês têm em relação a ele, em relação a todos nós, aliás, para discutir esse tipo de conteúdo, mas tendo em vista que esse foi o resultado que a gente obteve no formulário em que vocês tiveram mais dificuldades, fiquem à vontade para discutirem sobre algumas dúvidas mais específicas, e é isso. Se vocês não tiverem dúvida, a gente encerra agora, mas se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para comentar.
Ok, então. Eu tenho. O Everson tem uma dúvida. Beleza, Everson. Se você quiser, você pode utilizar o chat se você não estiver conseguindo falar pelo microfone. Oi? Oi? Vocês conseguem escutar? Sim. Beleza. João, a respeito só... Quer dizer, minha pergunta é a respeito de como eu posso ser mais útil também ao grupo, porque eu estou no primeiro período de engenharia de sistemas e biologia é algo que eu vi assim, há muitos anos, né? Tem muito tempo que eu saí do ensino médio, mesmo tendo feito o Enem agora, eu não estudei muito biologia, não a esse nível, né? Sim. Que é útil para o grupo, né? Uhum. Eu queria saber, assim, o nivelamento foi ótimo, ajudou a relembrar muita coisa que eu tinha visto, só que ainda tudo para mim parece um pouco abstrato, sabe? Eu queria saber o que eu poderia fazer, ou se vocês têm algum plano para isso, de colocar coisa mais na prática, assim. Sim. Você disse que vocês tinham uma ideia de mais para frente trabalhar mais essa questão de bioinformática e colocar isso mais em prática, né? Isso, Eu queria saber o que eu posso até ajudar com alguma coisa, sim. ou como posso, enfim, é isso aí. Não, sua pergunta é extremamente válida. Eu acho muito boa a sua pergunta. Eu acho que pode ser dúvida de muitas outras pessoas aqui dentro do grupo também. Primeiramente, no que diz respeito ao background que você tem na biologia, eu acho que é algo em alguma medida natural para todo mundo, ou principalmente para as pessoas que são de outras áreas, que não são biológicas. E o que eu, falando por mim, aconselho, seria você pegar bibliografias da área de biologia molecular, porque eu acho que é uma coisa muito central e menos abstrata para entender o funcionamento da célula. E eu acho que ele dá uma percepção melhor sobre a biologia sintética na hora de você construir alguma coisa prática, desenvolver algum projeto. Para além disso, eu realmente acredito que as aulas de práticas, considerando o modelo que a gente tem agora, que é o modelo EAD, ela seria só viável para a bioinformática. A gente conversou bastante com o Breno em relação a isso também. Breno, fica à vontade para dar qualquer feedback em relação a isso, porque você que é a pessoa técnica que tem essa área do conhecimento. O João também é alguém da bioinformática. Então, são pessoas assim que vão nos ajudar muito em relação à construção dessa abordagem mais prática. O Breno falou que não tem nenhum problema em colaborar com algum conteúdo mais prático, tipo baixar algum software ou ir num site de um software de análise de proteínas e construir uma árvore filogenética, algo do gênero. Então, assim, a gente conseguiria fazer isso. Eu acho que seria ótimo, porque eu, particularmente, não conheço muito de bioinformática. Eu estou estudando um pouco de programação, linguagem Python, que é bem importante também para a área de bioinformática, mas nós de biológicas não necessariamente temos como tradição esse conhecimento, que é o conhecimento da bioinformática, e que é extremamente importante. Breno, você pode ficar à vontade se você tiver alguma coisa a acrescentar. Ô, Paulo. Sim? Paulo. Só completando, eu acho que, tipo assim, igual foi falado já no início, né? Agora a gente vai para essa parte de discussão de artigo e tal. Sim. Às vezes a gente pode trazer, tipo, no caso você, é o Everton, né? Que perguntou? Everton? Isso, o Everson. Sim, ele mesmo, assim, trazer, às vezes, tipo, esses temas para as discussões, Sim. sabe? Tipo, de forma que coloque todo mundo. Então, assim, se for essa abordagem mais igual, tem muita gente igual você, eu, a Camila, muita gente que gosta dessa parte de bioinformática também. Sim. A gente traz também essa abordagem voltada para isso. Assim. Sim, então, acho que vai também da iniciativa de cada um de trazer isso, que é o que a gente sempre convida vocês a fazerem, né? Pois Sim. Eu até, no começo do grupo, eu peguei aquela bibliografia que vocês recomendaram, eu comecei a ler, só que eu ainda estou bem para trás, né? Estou estudando coisas, eu comecei desde o capítulo 1. Eu achei interessante a ideia de falar sobre artigos, né? A gente escolher um artigo e apresentar. Eu achei bem legal.
Essa é a proposta dessa segunda fase do projeto, esse segundo semestre, que a gente vá ser mais ativo, sabe? Tipo, a não ficar necessariamente dependendo sei lá, de alguém determinar um conteúdo específico. E aí, olha, eu tenho essa dúvida. A gente pode falar sobre isso? E aí meio que firmar um compromisso. Olha, vamos fazer uma pesquisa, vamos trazer alguma coisa relacionada a essa dúvida em algum estudo e ver o que a gente descobre sobre isso. Eu acho puxar para esse lado. Exatamente. Eu acho que é extremamente importante puxar para esse lado, porque quando a gente vai analisar artigo, eles são muito ricos, sabe, em informação, em conhecimento. Então, são formas muito eficientes de você estudar, de você ter uma forma de conhecimento mesmo, adquirir uma forma de conhecimento mais eficiente. A sua dificuldade em relação à biologia é natural, eu entendo que você está querendo passar, mas assim, realmente é aquilo que a gente fala. A bibliografia, pessoalmente, agora, para mais nessa questão de isolamento e tudo mais, ela tem a ferramenta mais importante. Eu acho bom também alguns vídeos, eu acho que tem vídeos ótimos falando sobre processos biológicos em geral, que são bem interativos, que mostram o processo ocorrendo através de modelos, etc., animação. Então, são super válidos. Mas, assim, fique à vontade para sempre discutir com a gente. Olha, eu tô com dúvida nesse processo. Você sabe, você pode me dar um feedback em relação a isso? Eu acho que é bem interessante essa troca de comunicação mesmo. Acho que é isso. Eu acho que se não tiver ninguém com dúvidas ou algo a acrescentar, porque o Breno está ali à disposição para se alguém quiser tirar dúvidas, e outras dúvidas, não só sobre circuitos e porta-lógicas, mas se qualquer um tiver qualquer dúvida sobre alguma matéria que já foi dada e vocês pesquisaram um artigo tal, ou sei lá, alguma matéria, leu em tal livro, tal coisa, eu não entendi, fiquem abertos a perguntar, porque eu acho que isso desenvolve não só o seu próprio conhecimento, mas o conhecimento dos demais da equipe. E eu gostaria de propor que a gente escolhesse um tema para a semana que vem. Eu lembro que nos formulários tinha muita gente querendo falar sobre CRISPR. Eu iria propor esse primeiro tema, que todo mundo adora, né? Que CRISPR virou uma febre. O que vocês acham? Então, pessoal, bora lá, porque tipo, a gente pode determinar um tema para semana que vem e aí a gente vai direcionando mais especificamente. Entrem para a roda, não tenham vergonha. Gente, vocês podem falar, não precisa inscrever, mas estão achando uma boa ideia. Uhum. Foi uma das demandas maiores que a gente teve. Tem outras demandas lá que a gente vai discutir, pode discutir posteriormente, mas de longe, CRISPR foi a que teve mais interesse pelas pessoas. E eu acho que por ele ser um conteúdo muito coringa, né, da biotecnologia, tipo, ele está sendo usado em várias coisas, ele é bem versátil, eu acho que é importante a gente falar sobre esse conteúdo. A gente pode procurar um artigo específico, ou vocês mesmos podem sugerir algum artigo sobre CRISPR que seja introdutório, né? Acho que é bom ser introdutório porque pode gerar uma forma de mais fácil entendimento sobre o que ele é, como ele funciona, etc. Mas é isso. Então, e é sempre bom ver as aplicações dele, porque se tornam uma coisa mais palpável, né? Não verdade. só abstrato, como o Everson falou. Sim. Eu acredito que a gente não precise selecionar um artigo. Eu acho que seria o ideal se alguém, além da gente que está na staff, alguém que já foi, né? Que já se apresentou, outra pessoa que quisesse apresentar uma coisa introdutória e o resto das pessoas... assim, é o meu ponto de vista. Estou estudando sobre CRISPR, tive uma dúvida. Anota essa dúvida e coloca na discussão da semana que vem.
porque você pode estar essa dúvida, outra pessoa pode te corrigir ou te graciar pelo conhecimento, né? Responder a dúvida, e essa mesma sua dúvida pode ser dúvida de muitos outros. Ô, gente, às vezes, assim, só sugestão, não sei, às vezes a gente pode fazer uma apresentação tipo colaborativa. Tudo bem, às vezes, igual vocês falaram, para não ficar tão centrado em uma pessoa só de apresentar sobre CRISPR, de fazer, tipo assim, tudo bem, alguém dá, tipo, só uma pincelada do que é, e as outras pessoas, todo mundo que quiser, né, dá uma estudada, tipo, dessa semana e traz essas aplicações, coloca nessa apresentação e apresenta para todo mundo também, sabe? Sim. Que aí fica uma coisa mais, tipo assim, de todo mundo participar, de pesquisar. Assim, Então, uma coisa gente, prática, sabe? Sim, eu sei, eu concordo super. Assim, eu acho que todo mundo, então, tá liberado para fazer slides. Eu acho que tá todo mundo liberado. Façam seus próprios slides, coloquem o que vocês entenderam sobre CRISPR. A gente vai ter um compartilhamento de tela múltiplo aqui. Então, todos fiquem à vontade para apresentar as suas dúvidas. Pode colocar dúvida também no slide. Eu acho que é bom quando ninguém sabe de alguma coisa que é relevante, Fraga, porque mostra um ponto cego que a gente pode sanar. Então, assim, estudem sobre CRISPR. Peguem um artigo, leiam esse artigo, coloquem os pontos que vocês acharam interessantes, válidos sobre esse artigo e façam um slide seu, pessoal, e apresente. Cada um tá Coloca livre. no Google Drive, melhor não. Pode colocar aí, no Driver, exatamente. Que aí a gente vai vendo o que vai colocando também, para não ficar repetitivo também, tipo, a pessoa não trazer a mesma coisa. Então, vocês têm uma semana. E isso eu me coloco também, porque, obviamente, eu vou querer apresentar alguma coisinha e tudo mais, mas o foco não vai ser em mim. Então, o foco é Sossega, vocês. Paulo. Exatamente, vou sossegar. Exatamente. É isso, gente. Mais alguém gostaria de falar? A Luciana, que desbloqueou o microfone? Luciana? Eu acho que não. Então... E eu acho que acredito, assim, no decorrer da semana também, se vocês tiverem alguma dúvida, não tô entendendo o que é essa coisa estranha, manda lá no grupo do WhatsApp também. Uhum. Sempre vai ter alguém que vai saber e vai poder te responder. Sim. E eu acho que se ninguém tiver alguma dúvida, então a gente marca esse compromisso. Então vamos pegar alguma coisa de CRISPR, estudar sobre CRISPR, fazer uma apresentação ali no slide coletiva. Vou abrir um arquivo em branco lá no Drive agora e deixa aquilo ali como uma coisa simbólica para quem quiser começar a construir. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Gente. Sim. Oi. Esse tempo atrás eu estava lendo um negócio com relação ao CRISPR, né? Que seria genes que codificam proteínas que inativam CRISPR. E eu acho super legal, podia trazer para vocês verem. Eu achei super Com bacana. certeza, pode ir já adicionando lá no seu... Ele coloca no slides, que é num slide C, alguma coisa, e passa pra gente o link. Traz a discussão para a reunião que vem. Exatamente. Beleza. E já agradecemos pela colaboração, gente. Fiquem, então, a critério de vocês. Estudem de qualquer forma, porque vai ser bem colaborativo e descentralizado a partir de agora. E é isso. Então, a gente acabou mais cedo, obviamente, porque por conta, né, da abordagem que a gente adotou, que foi mais teórica relacionada ao clube como um todo. E é isso. Então, tenham todos uma boa noite e um bom resto de semana. E nós esperamos vocês com várias dúvidas e vários conteúdos lá para explorar. Até mais. Quer falar alguma coisa? Não. Eu só ia falar pra galera pra não ter medo. Tipo, não tenham medo, gente. Não tenham medo. De errar, gente. A gente tá aqui pra aprender, sabe? Não... da mesma forma que eu não sei nada sobre matemática, informática, assim, a gente compensa um ao outro. Essa é a intenção do clube. Sim. E por mais que seja uma matéria interdisciplinar, né, a ideia assim, eu sei que a gente abordou só o lado biológico, porque é isso que a gente sabe, mas se alguém, assim, da exatas achar, nossa, isso aqui super faz sentido com a biologia sintética,
pode trazer pra gente, que a gente está super aberto, que a gente também quer aprender. Exatamente. E eu acho que é isso. E vai ser uma experiência nova para todo mundo, tá? Até pra gente, porque vai ser a primeira vez que a gente vai aplicar esse modelo, então não tenham medo, não fiquem ansiosos, e é isso. Gente, posso Rafael? só. Sim? É que eu tô Claro. trabalhando aqui ao mesmo tempo que eu tô ouvindo, então não consegui participar muito. Sim. Mas é só para complementar uma coisa que eu acho interessante, principalmente pro lado da bioinformática, que é a lógica de programação. Nisso talvez mais pessoas podem ajudar e muita gente tem dificuldade e até de iniciar qualquer coisa na área da programação porque fica Verdade. confuso. Verdade. Fica vendo aquele tanto de biblioteca, aquele tanto de função e não entendendo nada. É uma coisa muito recorrente. Eu tô começando a estudar Python, no início é sempre, o início de uma linguagem é sempre muito tranquilo, né? Eu acho que isso serve tanto para a linguagem Sim, computacional quanto qualquer linguagem. Mas realmente é uma dificuldade que, para a gente de biológicas, eu acho que para todo mundo, mas para a gente que de biológicas que não está muito envolvido com isso de maneira tradicional, tem uma dificuldade muito grande. E eu estou isso, sentindo essa dificuldade. eu percebi essa dificuldade tanto na engenharia mesmo, o pessoal tem muita dificuldade. Eu já fui monitor de AEDS Uhum. e o antigo AEDS, né, que ele foi desfeito em vários O outros que é a matérias. EDS? É algoritmo de estrutura de dados. Ah, eu acho assim, o que é isso? Mosquito? É que Entendi. ele ensina a fazer as configurações e ensina a linguagem no geral. Uhum. E também eu tive aulas de algoritmos para bioinformática. E eu percebi muito dificuldade até nas coisas mais simples do pessoal de biologia, de ciência biológica no geral. Sim. Uhum. Não conseguia, É, sempre copiavam, então acabava ajudando muito. sim, isso é uma deficiência no geral mesmo, eu acho, em alguma medida maior ou menor, mas assim, o pessoal da biológicas tem realmente essa dificuldade, e eu me coloco nisso, eu tenho muita dificuldade, e lógica de programação é uma coisa que eu ainda não peguei como disciplina, eu estou estudando mesmo noções introdutórias, entrando para a parte intermediária de Python, mas pretendo também pegar, porque é essencial para construir qualquer tipo de programa bem feito, digamos assim. Sim. Python, inclusive, é um dos melhores para começar a aprender, porque ele é Sim, realmente mais simples, ele é, não tem muitas picuinhas, ele sim, deixa muitas coisas, ele já verdade, corrige para você. Então, verdade. nem sei se vale a pena ir para outro Não, tipo. boa sugestão. Eu acho que quando a gente for se aprofundar mais em bioinformática, a gente vai ter igual eu estava falando com a galera, essa parte mais prática de bioinformática, a gente pode estar agregando essas noções de lógica de programação, porque vai ajudar pra caramba. Eu acho essencial. Sim. E no caso de cálculos também, não igual você falou na matemática geral, Uhum. normalmente a programação ajuda muito, porque ela Sim, faz você consegue fazer com que ela faça milhões de vários milhões cálculos de em alguns cálculos. segundos. Então, Exatamente. Dá para fazer simulação. Modelagem isso, computacional, a base delas é justamente isso, processamento de cálculos, etc. Uhum. exatamente. Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade para comentar no grupo do WhatsApp, nós estamos sempre disponíveis e bora que agora todo mundo vai participar. E é isso. Gente, eu vou criar também uma listinha no WhatsApp, então qualquer um, eu vi um assunto legal, coloca esse assunto legal que você viu nessa listinha, e aí a gente vota quais que vai ser os assuntos das próximas semanas. O que vocês Sim, acham? ótimo. Acho que a gente podia fazer isso. Eu gostei do assunto que determinado Oi, membro Al. colocou. Oi! Eu acho que em vez de fazer lista no WhatsApp, podia abrir um documento e deixar ele linkado na descrição também, porque aí a gente não perde a lista no meio se alguém ficar mandando alguma coisa no grupo. É verdade. Aí a Beleza. gente linka ele lá na descrição também. Uhum. Ok, beleza. E outra coisa, esqueci de mandar para vocês, mas o vídeo da aula da semana passada já está upado no YouTube, tá? Então é só procurar no canal. Mas de qualquer forma eu vou mandar o link. E é isso. Então até semana que vem e até mais, pessoal. Tchau. Boa semana. Tchau, boa semana, Boa gente. semana. Qualquer dúvida, Tchau, fiquem à gente. vontade. Até mais. Tchau. Até.
Ah, a Júlia tinha falado que a professora Vou estudar Luciana é CRISP. boa. Eu vou estudar CRISP, bastante CRISP. E aí a gente vai fazer algumas coisinhas, legal. Yala, não. Camila, não sei, qualquer alguém. Vocês pegaram o nome das listas? Sim. Beleza. Aliás, eu vou cancelar aqui a gravação, que já gravei. Eu também.